sou Vilde Gomes de Menezes e sou o atual presidente da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, a ABRAGESP, e trago aqui o meu cordial e fraternal abraço a todos os participantes, desse congresso. É um congresso que nós da ABRAGESP julgamos como de extrema importância e relevância para o desenvolvimento da gestão do esporte enquanto uma área acadêmica, mas também enquanto uma área de intervenção que dialoga de forma concreta com aquilo que é o fazer cotidiano da gestão do esporte, seja nos clubes, nas academias, em todos os espaços em que é necessário ter um procedimento de gestão para uma maior efetivação da missão institucional, seja na perspectiva ou no âmbito acadêmico, seja na perspectiva no âmbito da intervenção pura e simplesmente. Portanto, eu trago a todos vocês aqui o meu cordial abraço. Queria falar também da importância desse congresso. Esse congresso é importante especialmente porque, na medida em que ele é um congresso voltado para a juventude, para os jovens pesquisadores da área de gestão dos esportes, nós temos, portanto, a possibilidade concreta de termos garantido o testemunho de tudo aquilo que foi feito até hoje, ou seja, a produção dos masters, mas também esse congresso aponta para a possibilidade concreta e objetiva de termos um olhar de futuro a partir dos jovens, um olhar diferente a partir dos jovens. Portanto, esse é um congresso que vislumbra grandes perspectivas, sobretudo do ponto de vista de futuro. Por último, eu queria falar das grandes demandas que a gestão do esporte tem, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista da intervenção, pura e simplesmente. A principal demanda, do meu ponto de vista, está relacionada a transformar serviços e produtos em grandes oportunidades, ou seja, como garantirmos que serviços e produtos produzidos no seio da gestão do esporte se transformem em ações empreendedoras, possam agregar valores, possam viabilizar mais-valias para as pessoas que, com essas possibilidades, se articulem, se interajam, e isso possa gerar de forma significativa grandes possibilidades e alternativas, seja alternativas de emprego, alternativas de negócios e assim sucessivamente. E a segunda grande demanda, na minha perspectiva, está relacionada ao fato de precisamos, a partir da gestão dos esportes, entendermos como fazer com que mais pessoas venham a ter acesso aos serviços de esportes. Esses talvez sejam os dois grandes dilemas, duas grandes demandas da gestão dos esportes até o presente momento. Por último, queria aqui saudar carinhosamente a AIGD, realizadora desse evento, mas também a Faculdade de Desporto, especialmente o Gabinete de Gestão dos Esportes. Quero também saudar o SEVLEIS, que tem tido um papel destacado na contribuição às várias áreas de esportes que com ele estão articulados, estão inseridos. Também queria aqui registrar o meu agradecimento à LEC Tecnologias por ter contribuído para a organização desse evento de forma tão significativa. As demandas de ordem tecnológica que passaram pela LEC Tecnologias têm assim sido grandes contribuições para o desenvolvimento da gestão do esporte. Portanto, a todos vocês, um grande abraço do Brasil, um grande abraço da Associação Brasileira de Gestão dos Esportes, um grande abraço a todos os nossos laboratórios de gestão do esporte e pesquisadores da gestão do esporte que estão no Brasil. Poderia falar tranquilamente da professora Flávia Bastos na USP, do professor Paulo Henrique Martins da UNB, do nosso laboratório de gestão do esporte lá em Pernambuco, mas também de todo o Brasil, que tem tido assim uma contribuição, uma participação, um envolvimento muito grande com as coisas que a AIGD tem encabeçado. Portanto, um grande abraço e um excelente congresso a todos vocês.
Olá, meu nome é Taiwan Schepper, eu sou aluno de mestrado em Gestão Desportiva na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e é com grande prazer que eu estou aqui para falar com vocês sobre a minha pesquisa. A minha pesquisa terá como tema a análise dos processos e da estrutura organizacional da Aliança Intercontinental de Gestão Desportiva. A escolha desse tema surgiu por eu estar há 2 anos trabalhando como voluntário na EGD, criando assim um forte vínculo com essa organização. E este vínculo me levou a utilizar da minha tese de mestrado como uma maneira de contribuir para o fortalecimento da EGD. Deste modo, eu irei primeiramente apresentar um pouquinho sobre o que é a EGD, como ela surgiu e, posteriormente, falar um pouco sobre a atual estrutura da EGD. A EGD foi fundada no dia 31 de março de 2010, na cidade de Maputo, em Moçambique, em um evento paralelo ao Congresso do Desporto e Educação Física dos países de língua portuguesa. A sua fundação ela foi marcada por uma breve apresentação do professor José Pedro Sarmento, idealizador e atual coordenador da EGD, e pela assinatura da Carta de Princípios da EGD. Carta essa que rege toda a ideologia da organização e que aponta os 5 principais objetivos com que a EGD foi criada. O primeiro é criar uma plataforma para o intercâmbio de informações, experiências e conhecimentos técnicos e acadêmicos entre toda a comunidade EGD. O segundo, fomentar e facilitar as relações de cooperação entre países de língua portuguesa e espanhola. O terceiro, estabelecer vínculos pessoais e institucionais entre os gestores e as associações de gestão desportiva nos 5 continentes. O quarto, fomentar a criação de grupos de estudo e investigação com base nas relações criadas na plataforma EGD. E o último, permitir e promover a integração e o trabalho conjunto no marco de uma estratégia de internacionalização. Tendo estes objetivos em vista, desde a sua formação até o atual momento, a EGD vem se destacando como uma rede intercontinental de contatos com características informais entre entidades e pessoas individuais, cuja missão é aglutinar e difundir informações e saberes que afirmem e desenvolvam a gestão do desporto. Com essa breve apresentação, conseguimos caracterizar o que é a EGD. Agora falaremos um pouco sobre a parte funcional da EGD, passando a apresentar como é a atual estrutura da EGD. Atualmente, as atividades dentro da EGD são divididas em 2 núcleos. Um núcleo está localizado na cidade do Rio de Janeiro e ele é coordenado e gerido pelo professor Carlos Alberto Figueiredo. Esse núcleo ele é responsável por gerir e administrar a Revista Intercontinental de Gestão Desportiva, a RGD. A RGD ela é uma revista de publicação semestral que tem como objetivo desenvolver, promover e disseminar a ciência e a prática da gestão desportiva. A sua primeira edição foi publicada no ano de 2011 e hoje já conta com 5 edições publicadas. Eu gostaria também de destacar nesse momento que a Revista Intercontinental de Gestão Desportiva foi recentemente classificada pelo sistema Qualis da CAPES como sendo uma revista de nível B4. O outro núcleo está situado na cidade do Porto, em Portugal, no Gabinete de Gestão Desportiva da FADEUC. Esse núcleo ele é responsável por dinamizar todas as demais atividades da EGD, administração do site, do
Facebook, Twitter, a realizações de eventos, a realizações das reuniões virtuais, a realizações, por exemplo, deste segundo simpósio virtual. Este núcleo ele foi, desde o princípio, o dinamizador da EGD, e ele é fundamentalmente formado por estudantes da FADEUP que coordenam essas atividades ligadas à EGD de uma maneira voluntária, possuindo a coordenação do professor José Pedro Sarmento. Podemos perceber que a EGD é uma organização com características muito específicas. Tentar entender essas características, esse caráter informal da organização e o seu funcionamento foi o que me levou a desenvolver essa pesquisa. Tendo feito a análise da estrutura organizacional e dos processos inerentes ao funcionamento da EGD, a pesquisa irá avaliar, através da literatura existente nessas áreas, se a estrutura atual da EGD é adequada para o funcionamento dessa organização, e já em relação aos processos, a pesquisa pretende identificar e, após essa identificação, estruturá-los de uma maneira que possa criar um sistema que potencialize o funcionamento da EGD. Acredito que a pesquisa ainda esteja em uma fase embrionária e, por isso, a exposição da estrutura dessa organização e a exposição dos principais objetivos da pesquisa consigo caracterizar muito bem o que será o estudo. Eu espero brevemente poder estar aqui de novo apresentando o estudo já concluído e gostaria de agradecer a todos por estarem acompanhando o segundo simpósio virtual da EGD. Muito obrigado a todos e até breve. Olá, amigos da EGD, meu nome é Leandro Mazei, sou doutorando da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e também sou professor da Universidade 9 de Julho de São Paulo, onde recentemente lançamos o primeiro mestrado profissional de gestão do esporte do Brasil. Venho aqui apresentar meu trabalho com o título Projetos para tornar o Brasil uma potência esportiva. É um estudo preliminar a partir aí das teorias da gestão de projetos. Como a maioria dos colegas sabem, nos últimos 20 anos aumentou-se a concorrência por bons resultados esportivos internacionais, assim como se aumentou o investimento financeiro no esporte de alto rendimento. Uma das formas desse investimento ter um retorno a curto prazo é sediar grandes eventos esportivos internacionais. Como vocês podem ver no slide, países como Coreia, Espanha, Austrália e recentemente a Grécia tiveram experiências em sediar Jogos Olímpicos. E como vocês podem visualizar, alguns países mantiveram resultados esportivos interessantes após os Jogos e outros decaíram drasticamente aí após a realização dos Jogos Olímpicos. Então, o objetivo do meu estudo é fazer um levantamento dos projetos que o Brasil vem realizando em busca da sua meta para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, que é ficar entre os 10 no quadro de medalhas, o que daria aproximadamente uma conquista de 30 medalhas nesses Jogos. A metodologia desse estudo se baseou em uma análise documental a partir de fontes secundárias, principalmente dos sites do Ministério do Esporte e dos relatórios de aplicação da Lei PIVA, entre o período de 2009 e 2011. As palavras projetos e programas foram os delineadores em busca aí de fontes e dados para serem realizados a análise dos resultados. Foram identificados 23 projetos no site do Ministério do Esporte. Por outro lado, 74% desses projetos estão relacionados com a inclusão social através do esporte, ou seja, não estão vinculados ao objetivo do Brasil aos Jogos Olímpicos de 2016. Além disso, esses projetos não possuem escopo, controle ou diretrizes principais que permitam a sua integração, objetivando os Jogos Olímpicos de 2016.
Com relação aos relatórios da Lei PIVA, disponíveis no site do Comitê Olímpico Brasileiro, foram identificados 214 projetos. Por outro lado, apenas 26% visam resultados nos Jogos Olímpicos do Brasil em 2016. O grande montante de projetos foram a aplicação de investimentos financeiros em atletas já formados ou na participação de eventos e organização de eventos para as seleções brasileiras olímpicas. Mesmo com um baixo número de projetos identificados voltados aos Jogos Olímpicos de 2016, se identificou-se também a carência de etapas fundamentais presentes na gestão de projetos. Não se observa nesses projetos identificados ferramentas claras de planejamento, monitoramento e controle, onde são peças fundamentais segundo aí a gestão de projetos. Também identificou-se que existem diversos projetos em execução para o alcance do objetivo, mas a falta de escopo e integração entre os diferentes projetos identificados é preocupante. Concluindo, a gestão de projetos é utilizada apenas como nomenclatura e não como uma ferramenta gerencial, que poderia potencializar e integrar de forma efetiva as ações que são realizadas. Os projetos existentes não possuem similaridade com programas realizados por outros países, o que provavelmente acarretará em resultados não duradouros para o Brasil após os Jogos Olímpicos de 2016. Gostaria de finalizar a minha apresentação deixando os meus agradecimentos e ficando disponível para eventuais dúvidas e contatos pertinentes à realização e apresentação deste trabalho. Até mais. Olá a todos, meu nome é Mário Pedro, eu sou estudante do curso de mestrado em Gestão Desportiva da Universidade do Porto e eu estou aqui hoje para estar falando para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, que é com relação à eficácia organizacional da Federação Paulista de Basquetebol. Bom, tratando do meu trabalho, na parte de revisão de literatura, eu busquei estar definindo o tema de eficácia organizacional, definir o que é eficácia organizacional para o meu trabalho. Porém, durante a revisão de literatura, o que eu observei, e que foi a observação de diversos autores, é que não há uma definição global, uma definição abrangente sobre eficácia organizacional. O que houve com o passar dos anos foram diversas abordagens que foram utilizadas tanto por pesquisadores como por administradores de empresas, instituições, sobre eficácia organizacional. Dentre uma dessas abordagens, a mais famosa, a que iniciou-se durante muitos anos, por volta de mais de 80 anos, que se fala sobre eficácia organizacional, a primeira inicial foi a abordagem de metas, onde nessa abordagem a organização ela é considerada eficaz a partir do momento em que ela atinge os objetivos aos quais ela se propõe. Por exemplo, uma empresa é vendedora de computador. Então, sobre o ponto de vista dessa abordagem, ela é considerada eficaz quando ela vende computadores e gera receita. Porém, os pesquisadores e até mesmo administradores passaram a observar que essa não era uma abordagem suficiente para dizer se uma organização é eficaz ou não, porque a partir desse momento eles ampliaram a visão deles sobre a organização de um ponto de vista não apenas de algum fator, um ponto de vista unidimensional. As organizações passaram a ser vistas como um sistema mais aberto e complexo, multidimensional, não apenas dizer que cumpriu tal objetivo, a organização é eficaz, não. A partir daí surgiram outras abordagens que, claro, não excluíram essa abordagem de metas, e consideram, né, uma abordagem importante, mas vieram ao longo do tempo a complementar. Uma abordagem que seguiu logo depois essa abordagem de metas foi a abordagem de recursos
do sistema. Ou seja, essa abordagem visava dizer que a organização é eficaz quando ela tem um bom controle daquilo que ela produz e daquilo que ela tem como recursos para a sua produção. Ou seja, ela é considerada eficaz a partir do momento que ela consegue equilibrar a sua produção e os seus recursos. Por exemplo, uma indústria de papel, ela tem como recurso madeira, mas ela não pode de um dia para o outro resolver utilizar todos os seus recursos de madeira para atingir determinado objetivo de venda e no dia seguinte já não ter mais madeira para ser cortada para a produção de papel. A partir desse momento a organização acaba, já que ela deixa de ter recursos. Mas também essa abordagem também não foi muito bem aceita devido à falha de que nem sempre os recursos que uma organização se utiliza, são aqueles é possível de estar mensurando o recurso com a sua produção. Por exemplo, uma escola, ela se utiliza de cadernos, de livros, para o quê? No caso, a produção dela é de conhecimento para as pessoas. Então, medir conhecimento através dos recursos é meio complicado. Você está utilizando de algo objetivo, que é a aquisição de material, recurso, com algo subjetivo, que é a obtenção de conhecimento. Então, por isso, essa abordagem ficava meio complicado para as organizações. Outra abordagem, seguindo essa, foi uma abordagem relacionada aos processos internos da organização, principalmente aos recursos humanos, relacionada com o desenvolvimento interno da organização. Nessa abordagem, a organização era considerada eficaz a partir do momento em que ela tem um ambiente interno favorável, harmonioso, geralmente. Porém, o que se vê na literatura crítica contra essa abordagem é que nem sempre um ambiente harmonioso é o mais produtivo. Às vezes é necessário um pouco de estresse para que amplie-se a produção em uma determinada organização. Outra abordagem que seguiu essa linha multidimensional é a abordagem de múltiplos constituintes, onde a organização é considerada com algo formado por diversos constituintes, como presidente, acionistas, clientes, fornecedores, entre outros, no qual, para ser considerada eficaz, ela tem que, de certo modo, atender às satisfações desses clientes. Mas o que sabe é que, muitas vezes, ela não consegue atingir a todos, mas, de certa forma, para ser eficaz, ela tem que tentar manter um nível agradável de satisfação de todos os seus constituintes. E seguindo essa abordagem de múltiplos constituintes, surgiu uma abordagem de valores contrastantes, em que muitas das vezes aquilo que um constituinte considera importante, o outro já não considera tanto, e às vezes o que um considera não vai de encontro com o outro, tem um certo contraste entre o que um constituinte pensa e que o outro constituinte pensa. Por exemplo, numa organização desportiva, às vezes a entidade necessita vender o jogador para agradar seus acionistas que vão receber dinheiro com isso, mas muitas vezes elas não agradam aos torcedores, porque os torcedores gostam do jogador e gostariam que ele permanecesse na entidade. E aí a organização tem esse conflito de interesse dentro dela. Então, nessa abordagem, sabe-se que não é muito difícil alcançar como posso dizer, 100% de eficácia numa organização, porque muitas das vezes os objetivos, os valores dentro da organização acabam meio que contrastando um com os outros. E relativamente ao meu estudo, ele tem como objetivo, através dessas dimensões multidimensionais, é entender do ponto de vista dos dirigentes das entidades filiadas à Federação Paulista de Basquetebol
o que eles entendem por eficácia organizacional no âmbito geral das organizações e eficácia organizacional no âmbito da Federação Paulista de Basquetebol. Outro objetivo também é entender quais fatores eles consideram importante que a federação deva estar cumprindo para que ela seja eficaz sob o ponto de vista deles. E além disso, conhecer como seria um processo de avaliação para no final de tudo isso saber conseguir mensurar, avaliar se a Federação Paulista de Basquetebol é eficaz ou não. E, bom, o estudo não está terminado, eu estou em fase das entrevistas, estou realizando as entrevistas, mas o que eu tenho percebido é que entre os diversos dirigentes, eles têm pontos de vista diferentes sobre o que é eficácia organizacional, alguns tendenciosos a abordagem de objetivos, no qual a federação é eficaz quando ela consegue cumprir os seus campeonatos, outros uma abordagem mais de múltiplos constituintes, ou onde eles entendem que a federação, de certo modo, tem que agradar aos seus filiados, outros pensam numa abordagem mais dos recursos humanos, dos processos internos da organização, acreditando que ela, para ser eficaz, tem que ter um grupo de trabalho interno muito bom, harmonioso, onde quem trabalha ali sejam realmente profissionais. E com relação ao processo de avaliação, eles vão mais ou menos de acordo que a avaliação deve ser feita mais ou menos através de reuniões, tanto dos filiados com a própria federação, e posso dizer dos fatores importantes para que a federação seja eficaz, todos os fatores que eu listo para ele relacionados ao desenvolvimento do desporto, eles acabam que meio que concordar com aquilo que eu venho lhes apresentando. Então o estudo não está terminado, como eu disse, mas o que eu vejo são diferentes pontos de vista sobre o que é uma Federação Paulista de Basquetebol eficaz sobre a ótica dos clubes filiados. Bom, basicamente meu trabalho é isso. Devo estar terminando provavelmente no mês de junho, e eu gostaria de estar agradecendo a IGD pela oportunidade e agradecer a todos aqueles que estão prestigiando o evento. Muito obrigado, até mais. Olá, meu nome é Gustavo Paiva, sou de Moçambique, sou estudante do programa de mestrado em Gestão do Desporto na Universidade de Porto. Atualmente estou no segundo ano e estou cá para apresentar o meu projeto de pesquisa, cujo título é Políticas Públicas Desportivas e Gestão do Desporto Municipal, um caso de estudo na Câmara Municipal da cidade da Beira, em Moçambique. Este projeto teve como seu propósito fundamental analisar a política desportiva e os modelos adotados para a gestão do desporto municipal na Câmara Municipal da cidade da Beira, em Moçambique. Portanto, a cidade da Beira é a capital da província de Sofala e foi elevada à categoria de cidade em 20 de agosto de 1907. É uma cidade que se localiza na zona centro de Moçambique, concretamente na província de Sofala, e está organizada administrativamente em 5 postos administrativos, subdivididos em 26 bairros. Ao nível de desenvolvimento regional, é o centro urbano mais importante da região centro do país, não apenas devido às suas infraestruturas ferroportuárias, mas pelo fato de a terminal do Corredor da Beira congregar várias infraestruturas ferroportuárias, tais como o gasoduto, a linha férrea e a estrada N6, que permitem o acesso via terrestre a outras províncias da zona centro e aos outros países vizinhos. Para além de que
O porto desempenha um papel importante na transação de mercadorias nacionais e internacionais. O clima da cidade da Beira varia as suas temperaturas entre os 12 graus mínimos e 30 graus o máximo. A população da cidade da Beira é de 431.583 habitantes, dos quais 50,9% são homens e 41,1% correspondem a mulheres. A população está dividida pelos seguintes grupos etários: dos 0 aos 14 anos, que do total da população são 39,8%, 15 a 64 anos corresponde a 58,2% da população, e os indivíduos com mais de 65 anos de idade fazem um total de 2%. Estes dados da população são dados do último censo realizado no ano de 2007. Para melhor percepção do nosso projeto de pesquisa, optamos por uma metodologia de caráter qualitativo, ou seja, que inclui a metodologia qualitativa assim como a quantitativa. Dentro da metodologia quantitativa, selecionamos como instrumento principal para a recolha dos dados o questionário. Este questionário serviu para a recolha de dados que nos permitissem caracterizar a situação desportiva no Conselho Municipal da Beira. E este questionário teve como base para a sua elaboração o questionário utilizado por OME em 1997, com algumas adaptações, face ao objeto do nosso estudo e à realidade desportiva da Câmara Municipal da cidade da Beira. Na adaptação do questionário, contamos com a participação de 2 doutorados em Ciência do Desporto da Faculdade de Desporto. E após a sua validação, passamos à fase piloto, onde procedemos à sua aplicação de modo a verificar os possíveis erros e dificuldades de interpretação. O teste piloto foi aplicado durante o mês de julho de 2012 com 2 presidentes das associações provinciais de voleibol e ginástica de Maputo, assim como o secretário do Clube de Desporto e Recreação da Universidade Pedagógica. Já para o caso da entrevista, tendo em conta os objetivos estabelecidos, selecionamos a entrevista bem estruturada, que, segundo Herbert, esta busca através da conversação dados que possam ser utilizados em análise qualitativa, onde na maioria das vezes o entrevistador mantém o controle do decurso de todo o processo, já que é referenciado a um quadro pré-estabelecido. Esta entrevista teve as dimensões de análise: recursos humanos, política desportiva, instalações desportivas, oferta desportiva da Câmara Municipal e apoio ao desenvolvimento do desporto. A validação da entrevista foi feita por 2 peritos da área do estudo e doutorados em Ciência do Desporto com especialização em Gestão Desportiva. Após a validação da entrevista, foi realizado o teste piloto no dia 24 de julho com o diretor da Direção Distrital da Juventude e Desporto da cidade de Maputo. Dos dados do questionário, nós recorremos ao programa Microsoft Excel, que nos permitiu calcular a média, a moda e a percentagem. Já para o caso da entrevista, utilizamos a análise de conteúdo, que nos permitiu analisar profundamente as transcrições das entrevistas, assim como os documentos político-legais que regulam a atividade desportiva dentro das câmaras municipais. O nosso estudo revelou que a política desportiva executada pelo município privilegia o desporto de rendimento, excluindo a maior parte dos munícipes do direito à prática desportiva, situação agravada pela falta de equipamentos desportivos na cidade e os poucos que existem serem usados para a prática de modalidades consideradas prioritárias. Uma outra grande conclusão a que chegamos é que há falta de estudos sobre a procura e oferta desportiva por parte do município. Há falta de quadros especializados na área do desporto
e que há pouca coordenação entre a Direção Municipal da Juventude e do Desporto e as associações desportivas locais ligadas à promoção de atividades desportivas. Antes de terminar a nossa breve exposição, queremos agradecer a oportunidade que nos foi concedida pela AIGD de poder partilhar o nosso projeto de pesquisa nesta fase em que se encontram. É fundamental aqui destacarmos que não é um projeto concluído, é um projeto que ainda está em andamento. Faltam algumas questões para completar o seu termo. E muito obrigado pelo convite. Olá a todos, me chamo Lucas Matos, sou estudante da Faculdade de Motricidade Humana, faço mestrado em Gestão do Desporto nas organizações esportivas e hoje iremos falar um pouco sobre o projeto Team Manager do Clube de Futebol Os Belenenses, em busca de uma formação com excelência. Atualmente, em clubes de futebol com dimensão considerável, já é possível verificar uma estrutura que se permita separar a direção técnica da direção geral. Tendo em mente que a excelência de resultados é produto de vários fatores, é importante que cada agente desempenhe a sua função com seus objetivos e posições bem definidas dentro do clube. O presente trabalho é fruto da participação dos autores no processo de execução do projeto Team Manager do Clube de Futebol Os Belenenses, exclusivamente nas equipes de formação. O Team Manager é o responsável pela gestão operacional de uma equipe de futebol, excetuando as questões técnicas, que fica a cargo da equipe técnica. O Team Manager tradicional é um cargo que existe no futebol inglês. Em Inglaterra, o Team Manager é o responsável máximo no clube de futebol. Incorpora no mesmo cargo as funções de treinador principal e de gestor da equipa. É responsável pelos treinos, em conjunto com os treinadores, é responsável pela preparação e instrução dos jogos, relacionamento com a comunicação social, trata também das transferências de jogadores, empréstimos, contratos, patrocínios, procura de novos talentos, delegações de funções para o staff técnico e médico. Nos Estados Unidos é diferente, essas duas funções já são separadas. O modelo que está sendo desenvolvido no futebol do Belenenses é mais próximo ao modelo americano, deixando que o treinador se preocupe somente com as questões técnicas do jogo e o Team Manager trata de tudo que esteja fora desta área. O Clube de Futebol Os Belenenses possui em sua formação 12 equipas de vários escalões, jogadores nascidos em 1999 a 2004. Para além das funções relacionadas à equipa, o time tem uma função que é essencial, que está justamente na criação deste cargo aqui no Belenenses, que é a avaliação e observação de comportamentos. Com essa função, o clube pretende identificar o comportamento de todos os intervenientes nos jogos das suas equipas, criar uma imagem, uma postura e uma atitude que distinga o Belenenses de outras equipas. Esta avaliação visa identificar uma imagem tipo, uma postura, uma atitude dentro e fora de campo. Esta ficha possui campos de avaliação para determinar valores, numa escala de 1 a 5, onde 1 é lamentável e 5 é excelente. Para a equipa técnica foram definidos 4 comportamentos principais para observação: a intervenção antes, durante e depois do jogo, a imagem, a comunicação e a atitude. Para os jogadores foi definido o comportamento dentro e fora de campo, o empenho, a imagem e a reação ao resultado. Um dos elementos a observar são os encarregados de educação.
pois estes podem ter influência sobre os jogadores devido à sua proximidade ao campo de jogo. É observado o comportamento, o apoio à equipa e o reforço positivo. Os adversários também são observados, mas de um caráter mais global, deixando para o team manager os comportamentos a observar e que aspectos a serem ressaltados. Outro elemento a observar é o árbitro. Para o árbitro foi definido que seria observado a imparcialidade, a decisão, a relação com os intervenientes e a influência no resultado. Foi criado uma base de dados com ferramentas informáticas SQL, onde são guardados todos os campos do relatório. Depois de tratados de forma significativa, fornece informações representativas, aplicadas de forma produtiva. Este método revela-se bastante importante, porque o conhecimento de uma determinada realidade é a chave para uma tomada de decisão. Através desses indicadores, é possível criar novas estratégias metodológicas, seja no campo técnico-esportivo e ou no campo logístico-operacional. Esta é uma forma a favorecer um departamento de futebol de formação com excelência, tanto na conjuntura desportiva, com aperfeiçoamento técnico, as vitórias, prêmios e títulos, como na esfera socioeducacional, que são os pilares da nossa escola de futebol. No campo da observação e avaliação de comportamentos, conseguimos ter em primeira mão a experiência do que se procura na elaboração de uma avaliação pessoal, que parâmetros e padrões devem ser utilizados e como deve ser feita a avaliação. O papel que o Team Manager desempenha revela-se ser fundamental para uma estrutura diretiva no futebol. O contato proporcionado por este projeto demonstrou que há uma necessidade de aplicabilidade dos métodos analisados em clubes de futebol que trabalham com a formação. Este processo revela-se uma vantagem competitiva, algo essencial na execução de projetos desportivos. O Clube Futebol Os Belenenses agradece a oportunidade por participar no segundo simpósio virtual da AIGD. Muito obrigado e tenham um excelente simpósio. Olá, meu nome é Marina Tranquitella e hoje venho falar para vocês sobre o tema O Evento Esportivo como Projeto. É notável que cada vez mais as empresas trabalham em projetos ao invés de trabalhar em atividades rotineiras. Isso porque tem-se notado que desse modo agrega-se mais valor ao produto e serviço e consegue-se uma melhor posição em um mercado cada vez mais instável e competitivo. Carvalho e Rabechini corroboram ao dizer que gerenciar projetos é algo que fazemos cotidianamente em nossas vidas, embora nem sempre estejamos conscientes disso. É difícil encontrar alguém que nunca tenha estabelecido os projetos prioritários de sua vida, tais como concluir um curso superior, casar, construir ou comprar imóvel. Tais autores complementam ao dizer que, nas organizações, não é diferente. Somente o processo é menos intuitivo e mais estruturado. Foi durante a década de 1990 que se consolidaram os principais guias de conhecimento. O mais difundido é o PMBOK, proposto pelo PMI, que, embora seja também conhecido como uma abordagem americana, está presente em mais de 100 países e é o mais difundido no Brasil. O guia PMBOK se baseia em dois conceitos: as áreas de conhecimento e os grupos de processo. O PMBOK define o projeto como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, tendo caráter temporário com início e fim definidos. Malta complementa em tempo que projeto é conduzido por pessoas para o alcance das metas estabelecidas com parâmetros de custo, tempo e qualidade. Como relatam Carvalho e Rabechini,
sediaremos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Para tanto, nos comprometemos a concluir em curto prazo os projetos propostos, sem desperdício de recursos públicos, em um país que ainda tem muitas demandas sociais que concorrem por esses recursos. Nesse contexto, há demanda de grande refinamento das metodologias de gerenciamento de projetos para tratar da complexidade inerente a esse tipo de projeto, caracterizado por equipes multidisciplinares de grande porte, podendo envolver milhares de pessoas de organizações distintas, dispersas geograficamente. O orçamento, não raro, passa da casa dos milhões. Esse notório crescimento do número e da importância dos eventos esportivos faz com que seja imprescindível uma profissionalização do seu gerenciamento. Portanto, o objetivo desse trabalho é comprovar a similaridade entre as fases de um projeto e de um evento esportivo. Para tanto, foi feito um levantamento bibliográfico em livros, revistas e guias de conhecimento em gerenciamento de projetos com as palavras-chave evento esportivo, projeto e fases. Para Malta 2008, eventos e projetos constituem uma relação mútua, tanto na organização de um evento como no gerenciamento de um projeto. Existe a necessidade de segmento de alguns passos que se constituem como fatores fundamentais. Para Luke 2003, um projeto oferece o direcionamento para ações e os elementos para o seu monitoramento e avaliação, condições estas básicas para um processo de gerenciamento eficaz. De acordo com Barreau 2001, o organizador de eventos esportivos tem de gerir, conceber e ser um chefe de projeto. Para Maximiliano 2010, os projetos fornecem serviços e eventos. As competições como Jogos Olímpicos, Fórmula 1, Copa do Mundo, Tour de France e caminhadas coletivas são um exemplo. Nenhum projeto pertence a apenas uma categoria. Um exemplo é a realização de competições esportivas que envolvem conceitos como idealização e planejamento e organização, produtos físicos, construções e eventos, os jogos. Segundo o Guia PMBOK, o ciclo de vida de um projeto oferece uma estrutura básica para o seu gerenciamento, sendo composto por um conjunto de fases que podem ser sequenciais ou se sobreporem. O objetivo do ciclo de vida é determinar que trabalho técnico precisa ser realizado, quando as entregas devem ser geradas, como cada uma delas é revisada, verificada e legitimada, quem está envolvido e como deve ser feito o controle e a aprovação. Já com relação aos eventos, alguns autores são bem sucintos ao descreverem as suas fases. Outros já são mais detalhados. No entanto, Brito e Fontes afirmam que todos os eventos não deixam de passar pelas mesmas fases básicas, embora possam ser organizados de maneiras diferentes e possuírem características próprias, como podemos ver na tabela a seguir. A compatibilidade entre as fases do ciclo de vida de um projeto e as fases de um evento esportivo é alta, assim como o modo de gerenciar um evento é semelhante aos grupos de processos de um projeto, corroborando para o fato de um evento poder ser visto como projeto. Segue uma tabela comparativa. A primeira fase de um evento esportivo chamamos de concepção, e a primeira fase de um projeto pode se chamar iniciação, segundo o Guia PMBOK. É nessa fase que nasce a ideia, é o momento da criação. A ideia deve ser incorporada por todos os stakeholders. E é nela também que há a definição da missão, do objetivo, do público-alvo, do orçamento e do calendário. Há a realização de estudos de mercado no intuito de analisar e verificar a real viabilidade do evento proposto. No entanto, muitas vezes o evento já foi criado, como é o caso dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo ou Mundial. Há então a disputa para se conseguir sediar o evento. Se assim for, necessita-se de uma candidatura, que também deve ser apresentada nessa primeira fase. A segunda fase de um evento esportivo leva o mesmo nome da segunda fase de um projeto, qual seja, planejamento. O planejamento somente ocorrerá caso na primeira fase tenha sido aprovada a viabilidade do evento. O planejamento é imprescindível, sendo uma das fases mais atreladas ao sucesso do evento. Ele é responsável por prever as variáveis controláveis e minimizar as variáveis incontroláveis possíveis responsáveis de um fracasso.
A terceira fase de um evento esportivo, chamada implementação, é chamada na gestão de projetos de execução, e ela compreende desde a cerimônia de abertura de um evento até a cerimônia de encerramento. É a elaboração de um dossiê com a estrutura da organização, isto é, a descrição de todas as etapas e tarefas a executar e os seus respectivos responsáveis, definindo assim departamentos e áreas de intervenção, facilitando o monitoramento e os possíveis reajustes que poderão ocorrer. A quarta fase de um evento esportivo é chamada de monitoramento e também pode ser chamada desta maneira na gestão de projetos, como também como controle. Ela é uma fase que deve ocorrer a partir do momento em que o projeto é viabilizado. Serve para que os planos operacionais sejam monitorados e moldados no decorrer do projeto, de acordo com as influências internas e externas, no intuito de manter a fidelidade aos objetivos traçados anteriormente. É uma fase trabalhosa que demanda tempo e paciência, além de exigir o uso de diferentes ferramentas e recursos. A quinta fase de um evento esportivo é chamada avaliação. Já para a gestão de projetos é chamada de encerramento. E é a última fase, muitas vezes negligenciada. Essa é a fase que os stakeholders observam e mensuram todo o processo que culminou no evento, a fim de ajuizar os seus resultados com a missão e os objetivos propostos anteriormente. Conclui-se então que os eventos esportivos devem ser construídos como projetos, no intuito de facilitar o seu gerenciamento, possibilitando maior e melhor controle do seu andamento e resultados. Muito obrigado. Segue uma foto do nosso grupo de estudos em eventos esportivos. Gestão da violência direta no desporto. O referencial de Johan Galtung aplicado ao futebol paulistano. Este trabalho foi elaborado por Marcelo Fadori Soares Palhares e Gisele Maria Schwartz, ambos do Laboratório de Estudos do Lazer da Unesp do campus de Rio Claro. No campo da gestão esportiva, um dos pontos de maior fragilidade é o planejamento e as estratégias em relação ao controle da violência. Especificamente, quando o foco recai sobre o futebol, tal assunto se torna notável devido à grande representatividade social do mesmo e à visibilidade mundial do futebol. Na perspectiva de aumentar tais reflexões, este trabalho possui o seguinte objetivo: analisar a gestão da violência direta na realidade paulistana dos estádios de futebol. Johan Galtung, um sociólogo estudioso da violência, considerava que os estudos científicos e acadêmicos sobre a questão da violência consideravam-a dentro de um espectro pequeno, ou seja, o conceito da violência não contemplava toda a sua complexidade. Desta forma, tal autor construiu a seguinte tipologia: violência direta, violência estrutural e violência cultural. Seguindo o referencial teórico de Johan Galtung, a tipologia elaborada, conhecida como violência direta, é um conceito que se aproxima mais do comumente utilizado ao se falar de violência. Ou seja, a violência direta possui um autor e possui uma vítima. Ela consiste em uma ação, um ato, que visa lesar, causar dano, prejudicar outrem, podendo ser de origem verbal, psicológica ou física. A partir deste conceito de violência direta, agora apresentaremos alguns exemplos. A guerra tradicional é um grande e claro exemplo da violência direta, pois um país visa extinguir o outro, tanto que a denominação é de inimigo, ou seja,
existe claramente um confronto e um conflito definido entre ambas nações. O assassinato também é um exemplo de violência direta, assim como o estupro e o assalto. Em todas essas ações, pode-se claramente definir, ver, classificar quem são os causadores e os receptores desta violência, assim como Johann Galtung classificou os autores da violência e as vítimas da mesma. Os resultados apontam para diversas estratégias de contenção da violência direta nos estádios. Uma primeira estratégia seria a realização de campanhas pelo Ministério Público, pela mídia e pelas próprias torcidas, inclusive as torcidas organizadas, que comumente são responsabilizadas pelos episódios de violência direta, tanto dentro quanto fora dos estádios. Nas semanas dos grandes clássicos, existem reuniões envolvendo as torcidas organizadas e a polícia. Tais reuniões visam o estabelecimento do caminho a ser percorrido por cada torcida. Tal reunião surgiu a partir da análise e apontamento da necessidade de se estabelecer um roteiro, um caminho fixo para cada torcida, pois muitos episódios de violência direta aconteciam através do encontro de torcedores nos arredores do estádio ou no deslocamento das torcidas. A utilização de filmagens realizadas pela polícia também se faz presente como uma estratégia de contenção da violência direta, visto que, ao cometer a violência direta, o sujeito seria responsabilizado e não mais a instituição, como, por exemplo, ocorre no caso das torcidas organizadas. Se um torcedor provoca uma briga dentro ou fora do estádio e esta ação foi filmada pela polícia, o sujeito será responsabilizado e não mais a instituição. A proposta da venda de somente 5% dos ingressos para a equipe visitante também se faz presente como uma estratégia para a diminuição dos episódios de violência direta. E por fim, talvez a mais significativa estratégia de contenção da violência direta seriam as proibições. Existe uma série de objetos proibidos que não devem ser levados aos estádios de futebol. Dentre eles, os objetos que podem ser utilizados como armas, como aconteceu no caso do garoto Kevin. Um sinalizador naval foi encontrado dentro do estádio e atirado na direção do garoto, que veio a falecer. As conclusões do estudo apontam para a existência de diversas estratégias de prevenção da violência direta já em curso. Todavia, algumas dessas estratégias são discutíveis e outras já deveriam ter sido revistas por conta da sua baixa eficiência. Por fim, sugerem-se novos estudos acerca do referencial teórico de Johann Galtung e a relação dos episódios de violência no campo esportivo. A violência estrutural e a violência cultural não possuem sua gênese no campo esportivo, porém afetam-o de forma decisiva, como nos casos de racismo e xenofobia. Dois exemplos atuais são os jogadores Balotelli e Boateng, e sofreram com episódios de racismo.
Olá a todos, o meu nome é Tiago Fernandes e sou estudante do terceiro ano da licenciatura em Educação Física e Desporto na Universidade da Madeira. Desde já, o meu agradecimento aos responsáveis pela Aliança Intercontinental de Gestão do Desporto pela oportunidade de apresentar este estudo. E também a todos os envolventes que contribuíram para a concretização deste trabalho, nomeadamente os meus colegas André Gaspar e Zeca Pestana e os professores Jorge Soares e Hélio Antunes. O trabalho que eu irei apresentar surge no âmbito da Unidade Curricular de Gestão e Marketing do Desporto, no sector da gestão das instalações esportivas, e intitula-se Sustentabilidade e Rentabilização dos Serviços e Infraestruturas Esportivas. E como é que iniciamos o estudo? Partimos de um princípio de sobrevivência de qualquer infraestrutura, a necessidade de diminuir os custos e aumentar as receitas. Através de uma revisão da literatura, verificou-se que existem diversas estratégias que podem ser aplicadas de modo a contribuir para uma gestão mais eficiente dos recursos, favorecendo assim a sustentabilidade das instalações. E, se tivermos como exemplo as medidas efetuadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres de 2012, que foram considerados os mais verdes de sempre, dão a observar-se resultados fantásticos como poupança de água de 73%, redução de resíduos de 95,2%, reciclagem na construção de 87,1% e na demolição de 98,2%, e uma poupança de 290 euros por ano na eletricidade. Após a pesquisa bibliográfica, passamos para a delimitação dos objetivos, através das seguintes questões. Qual é a diferença entre a sustentabilidade e a rentabilização e os seus benefícios nas instalações esportivas? O que é que o patrocínio, o merchandising, o marketing mix e os horários fornecem às instalações desportivas? Quais as estratégias do consumo de água, eficiência energética, processo de construção e despejo de resíduos? E quais as diferenças de estratégias das organizações da região autónoma da Madeira? De forma a respondermos a estas questões, utilizamos uma metodologia de caráter qualitativo, baseada em entrevistas semi-diretivas, como instrumento de recolha de dados. Entrevistamos 6 gestores de desporto, 4 deles eram responsáveis por ginásio e 2 por piscinas. E obtivemos os seguintes resultados na rentabilização. Em todas as instalações se verificou o aluguer de espaço, a diminuição do preço em horários fracos e a realização de promoções e concretização de parcerias. As estratégias de promoção e divulgação dos serviços recaem essencialmente na internet, os sites, as redes sociais, etc. E também os flyers, o rádio e a televisão. Segundo alguns atores, o recurso ao aluguer de espaços a outras instituições e a realização de protocolos de prestação de serviços são alternativas a explorar. Por último, apenas 2 ginásios e uma piscina utilizavam merchandising. O motivo para esta estratégia não ser muito aplicada é devido aos grandes custos envolventes, mas na qual, na nossa opinião, poderia ser resolvida com uma troca de serviços entre parcerias. Quanto aos resultados da sustentabilidade, 2 responsáveis por ginásio não têm informação sobre medida nenhuma efetuada. A percepção que fica é que o conhecimento é muito escasso. Um outro entrevistado, responsável por um ginásio, utilizava pintura específica, lâmpadas económicas e verificação de luzes acesas. Quanto ao outro ginásio, utilizava um sistema chiller que controla o resfriamento automático através de sensores de temperatura. Este sistema possui altos gastos, mas tem a vantagem de ajudar no aquecimento de água, efetuando poupanças a longo prazo. Ainda neste ginásio, era também utilizado uma cabeça de chuveiro com junção de água e ar, e também lâmpadas economizadoras. Estes são exemplos ideais de implementação de medidas sustentáveis, que além de promover a economia do consumo de água e eletricidade, mantém a satisfação dos clientes. Uma das piscinas utilizava painéis termodinâmicos, em que é um sistema de grande rendimento na recuperação de energia da chuva, vento e luz solar. Na outra piscina, outras medidas foram implementadas, como sendo a utilização de painéis solares, sistema de utilização de gás, as lavagens de filtro manuais
com a água da piscina e aplicação de bombas de calor, a ventilação natural e a colocação de condensadores para diminuir a energia reativa. A nível da rentabilização, a maioria das estratégias tomadas vão de encontro a alguns investigadores desta área. Mas quanto à sustentabilidade, acreditamos que podem ser implementadas mais estratégias de modo a aumentar o ciclo de vida dos materiais e a redução dos custos. Por exemplo, existem algumas estratégias que foram implementadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres 2012 que, apesar de se enquadrarem num mega evento, poderiam perfeitamente aplicar-se nas organizações em estudo, como a utilização de pneus usados no processo de manufatura de cimento, a reutilização de água não potável para irrigações e descargas das casas de banho, também a utilização de bermas de plástico, carpetes e gambiões e gerador de gás e biomassa. Estes são alguns exemplos que podem ser estudados, pois nem todas as medidas podem ser aplicadas à mesma instalação, visando a diminuição dos custos, até porque no momento atual de crise mundial é um fator que cada vez mais ganha importância. Portanto, é necessário começar a investigar e agir de modo a ter maior margem de lucro e, consequente, melhor gestão. Muito obrigado pela vossa atenção. Até uma próxima. Olá, antes de mais, gostaria de agradecer em nome do grupo Aliança Intercontinental de Gestão Desportiva pela oportunidade de participar no segundo simpósio virtual da gestão do desporto. O meu nome é Luís Ascensão e sou finalista da licenciatura em Educação Física e Desporto na Universidade da Madeira. Sou o aluno Pedro Costa, sou finalista do curso de Educação Física e Desporto. Olá, sou o Pedro Gomes, estou no último ano da licenciatura em Educação Física e Desporto. E em conjunto com os professores orientadores Jorge Soares e Elio Antunes, realizamos um estudo no âmbito da Unidade Curricular de Gestão e Marketing do Desporto que procurou analisar a satisfação dos clientes de ginásios e health clubs em serviços prestados por estas organizações. Quando se procura alcançar a qualidade dos serviços em ginásios e health clubs, a satisfação dos clientes terá de ser uma prioridade. Vários estudos concluem que quando os clientes estão satisfeitos, tendem a ser mais fiéis, contribuindo assim para o aumento da rendibilidade das empresas que prestam os serviços. Nesta medida, torna-se claro que os ginásios e health clubs devem procurar arduamente ir ao encontro da satisfação dos seus clientes. O objetivo geral do estudo foi analisar o grau de satisfação dos clientes de ginásios e health clubs em função dos anos de fidelização e da sua experiência em serviços idênticos prestados por outras organizações. Os objetivos específicos foram analisar o grau de satisfação relativamente aos diferentes atributos dos serviços, aferir se o grau de satisfação com os atributos do serviço está relacionado com a fidelização dos sócios ao ginásio e health club, e verificar se o grau de satisfação com os atributos do serviço difere em função de o sócio já ter frequentado outro ginásio e health club. A amostra foi obtida aleatoriamente e corresponde a 130 clientes, dos quais 50,8% eram do sexo masculino e 49,2% do sexo feminino, com uma média de idades de 33 anos. Os dados foram recolhidos através de um questionário construído de raiz e posteriormente validado, o qual foi aplicado em 2 ginásios e health clubs da região autónoma da Madeira. O tratamento da informação foi efetuado com recurso ao SPSS Statistics, versão 20.0, através do qual foi possível apurar a estatística descritiva. Realizou-se também uma análise inferencial com recurso ao teste de independência do Q² para um nível de significância de 0,05.
Os resultados deste estudo, o que é que mostram? Mostram que a modalidade mais frequentada nos ginásios e health clubs é a musculação e o cardio fitness. 63,8% dos inquiridos frequenta esta modalidade. Seguidamente, temos o RPM, que é frequentado por 31,5% dos inquiridos. Algumas das modalidades menos praticadas são o step local e o stretching. A maioria dos sócios que foram inquiridos conheceram ginásios e health clubs através dos amigos ou família, mas outros meios também foram utilizados pelos atuais clientes para conhecer o ginásio e health club, como a internet, as demonstrações, como por exemplo a Feira do Desporto, os jornais regionais e o correio. Boa tarde a todos, meu nome é Ezequiel Steckner Miller, eu sou aluno de doutorado em Ciências do Desporto com ênfase em Gestão Desportiva da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Hoje tenho como propósito apresentar um trabalho que é uma síntese do projeto de doutorado que está sendo realizado desde outubro de 2012 e tem como prazo de término novembro de 2015. O objetivo dessa apresentação estará focado em exibir informações acerca do objeto de estudo e apresentar alguns aspectos introdutórios e metodológicos da pesquisa. Essa investigação, momentaneamente, está intitulada como As Alianças Intersetoriais Construídas e ou Desenvolvidas a partir da Lei de Incentivo ao Esporte nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Na Constituição Federal Brasileira, no artigo 217, verifica-se que é dever do Estado fomentar práticas desportivas como direito de cada um. Além disso, a partir dos documentos norteadores das Conferências Nacionais do Esporte, percebe-se que o Estado vinculou a sociedade civil, ou seja, ao setor privado, as entidades esportivas e as pessoas físicas, o papel de auxiliar na execução das políticas esportivas. Deste modo, os três setores da divisão clássica sociológica são responsáveis ou corresponsáveis pelo funcionamento do esporte no Brasil. O primeiro setor é o Estado ou o governo, o segundo setor corresponde às empresas e os contribuintes, e o terceiro setor corresponde às entidades sem fins lucrativos. Foi a partir da década de 90 que as relações intersetoriais se tornaram uma realidade no Brasil, principalmente nos âmbitos político e econômico. Atualmente já são uma realidade nas áreas culturais, ambientais, educacionais e esportivas. Também nesses últimos 20 anos é que se verificou um crescimento exponencial do esporte no país. Todavia, esse crescimento passou e ainda passa por uma série de dificuldades. Há de se salientar três grandes dificuldades do ponto de vista político e econômico. Primeiro, a falta de incentivo para as empresas privadas. Segundo, a inexistência de incentivo, financiamento e segurança para os empreendedores. E terceiro, o desequilíbrio dos financiamentos em função das manifestações esportivas. Neste contexto, é que o governo criou uma série de ações e programas para incentivar o esporte no Brasil. Exemplos disso são o Bolsa Atleta, o Programa Segundo Tempo e a Lei de Incentivo ao Esporte. Neste contexto, é que em 6 de agosto de 2007 foi regulamentada a Lei 11.438 de 2006, ou seja, a Lei de Incentivo ao Esporte. Essa lei permite que pessoas físicas e pessoas jurídicas deduzam uma porcentagem do seu imposto de renda no apoio às entidades esportivas sem fins lucrativos. Destaca-se assim que os envolvidos na Lei de Incentivo ao Esporte são o proponente ou as entidades esportivas sem fins lucrativos, os patrocinadores ou doadores e o governo, que analisa, aprova e fiscaliza as ações inerentes à Lei de Incentivo ao Esporte. É interessante avaliar alguns dados referentes à Lei de Incentivo ao Esporte desde a sua implementação. A instituição Global Sports Network avaliou os projetos vinculados à Lei de Incentivo ao Esporte
entre 2007 e 2010. Dos 1.034 projetos aprovados, verifica-se que somente 721 conseguiram captar os recursos. Do montante aprovado, somente 40% dessa verba foi efetivamente captada. Verifica-se que ocorreu um aumento do valor de número de projetos aprovados e um aumento do valor em número de projetos captados. A região Sudeste representa 77% do volume de recursos aprovados e a região Sul somente 10,6% de aprovação dos projetos. Em relação à captação, verifica-se que a região Sudeste é responsável por 86% da verba total captada, enquanto que a região Sul captou apenas 7,8% dos recursos. Numa análise por manifestação desportiva, percebe-se que 73% do volume total captado entre 2007 e 2010 foi destinado para projetos de rendimento, enquanto que somente 27% foi canalizado para projetos de manifestação esportiva de participação e educacional. No que tange os investidores beneficiados, verifica-se que das 1.220 empresas que obtiveram isenção entre 2007 e 2010, 71,5% são empresas privadas e 28,5% são empresas estatais. Destas, 26,5% são bancos ou financeiras, 21,5% são empresas do ramo químico ou petroquímico e 19,8% são empresas de siderurgia ou mineração. Diante disso, surgem dois grandes problemas nessa investigação. Primeiro, qual o diagnóstico dos indicadores existentes nas alianças intersetoriais entre o Estado, empresas e terceiro setor, construídas a partir da Lei de Incentivo ao Esporte? E segundo, quais as convergências e divergências de percepção, dificuldades na constituição e manutenção e pontos fortes e fracos do relacionamento intersetorial entre tais organizações. Deste modo, objetiva-se nesta pesquisa diagnosticar os indicadores existentes nas alianças intersetoriais e delimitar e analisar as convergências e divergências de percepção, as dificuldades na constituição e manutenção e os pontos fortes e fracos das relações intersetoriais. Para isso, a metodologia está centrada em três grandes análises. Uma análise bibliográfica documental, uma análise descritiva criteriosa e análise do conteúdo. A análise do conteúdo será realizada a partir de entrevistas do tipo semi-estruturadas. As entrevistas serão confeccionadas a partir de um instrumento desenvolvido pelo Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor, que é um programa institucional da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. O instrumento denomina-se Instrumento de Monitoramento de Alianças. Ele compreende a avaliação de 28 indicadores distribuídos em 8 categorias. Categoria 1, alinhamento de expectativas. Categoria 2, papéis. Categoria 3, recursos. Categoria 4, comprometimento. Categoria 5, estratégias. Categoria 6, agregação de valor. Categoria 7, comunicação. E categoria 8, sistemas de avaliação. No universo da pesquisa estão envolvidos os setores que abrangem a elaboração, construção, aprovação e apoio de projetos esportivos a partir da Lei de Incentivo ao Esporte nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Assim, serão investigadas as entidades sem fins lucrativos, o setor privado e o governo federal. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.